Bom dia, eu me chamo Igor Espíndola Ramos, eu estou fazendo um grupo com Pedro Marcolin Antunes e com Leonardo Araújo, e essa é a entrega do nosso projeto final para a matéria de Instrumentação e Controle, do curso de Engenharia e Controle de Automação, na UFSC, no segundo semestre de 2021. De modo a manter a apresentação do projeto o mais breve possível, a gente vai fazer alguns cortes abruptos durante a gravação para reduzir o tempo gasto com as transições do PDF. Desse modo o vídeo vai ficar um pouco mais curto e vai ser passível de ser apresentado em aula. De mesma forma, a gente vai evitar fazer qualquer contextualização com a matéria e vai deixar o mais explicativo possível. Então, se algum corte abrupto acontecer, é por esse motivo. Nosso projeto se trata de uma ponte levadiça automatizada, ideia a qual inicialmente foi aprovada pelo professor, que por sua vez nos sugeriu substituir os motores de indução, que são usados no projeto em larga escala, por motores de corrente contínua, por serem mais fáceis de serem modelados e que estavam disponíveis em ferramentas como Proteus, que foram usadas para fazer a simulação do processo. Antes de iniciar a descrição de como foi feito o processo de automatização dessa ponte, é bom entender qual foi a nossa motivação por trás disso. Atualmente, a supervisão de um sistema de uma ponte levadiça é feita por um operador presencial, que tem que ficar no lugar esperando ligações, geralmente via rádio, dos barcos que estão transitando no canal. Ao receber essa ligação, eles vão iniciar o processo de fechamento da ponte e após eles visualmente verem que a ponte está toda fechada, eles darão continuidade ao processo de abertura. Isso, embora seja um método funcional, mostra um custo bastante elevado, porque ou você limita o tráfego de barco em certos horários, ou tu tem que ter sempre um operador estando lá, 24 horas por dia, o que vai gerar um custo muito elevado, principalmente levando em conta que por trabalhar de madrugada, pelo menos na legislação brasileira, a sua hora vale muito mais. Dessa forma, chamamos a atenção também que, por ser um programa que responde puramente à lógica, diferentemente de um operador, ele não vai ser capaz de agir criativamente, o que vai ser uma peça-chave para toda a dinâmica do processo e principalmente para a conclusão sobre a implementação ou não do projeto do modo que foi feito. Os componentes utilizados no projeto foram um motor de corrente contínua, 2 transistores de potência TIP 122 e TIP 127 que foram utilizados no acionamento do motor, transistores 2N222 que foram utilizados no acionamento do motor, transistores BC547 que foram utilizados nos sensores de altura e de presença, resistores de 5 kΩ, resistores de 10 kΩ e resistores de 470 kΩ, potenciômetros que foi usado na aquisição de ângulo da ponte. A placa de aquisição utilizada foi a NI USB 6009. Utilizamos um fotoresistor no sensor de presença e nos sensores de altura. Diodo laser de alta potência genérico, que foram usados nos sensores de presença e de altura. E um amplificador operacional LM741, que foi utilizado na aquisição do ângulo da ponte. O projeto se propõe a realizar o controle da posição dessa ponte através do acionamento em ambas as direções de um motor de corrente contínua. Explicando de forma geral como vai ser o funcionamento dele, podemos resumir em 2 modos. O modo manual, que quando ativo a ponte vai se comportar como uma ponte normal, que vai necessitar de um operador presente, e o modo automático, o qual foi aprofundado no projeto. Para entender como o programa vai se comportar, é bom ter esse fluxograma em mente. Vendo aqui, a ponte espera uma entrada do transdutor de altura. Caso essa entrada seja recebida, vai fazer os procedimentos para a abertura da ponte. Essa ponte vai se manter aberta até o transdutor de presença dar um OK, dizendo que ele não está sendo acionado. Então a ponte vai ser fechada e vai retornar para o ponto de standby. A partir disso, a gente pode resumir o funcionamento do projeto como determinar se uma embarcação precisa que a ponte seja levantada para ele transitar pelo canal, controlar o sentido da rotação do motor para que o movimento de abertura e fechamento da ponte seja realizado, checar se alguma embarcação ficou parada embaixo da ponte enquanto ela está aberta, para evitar qualquer acidente no fechamento dela ocorra, e fazer isso continuamente, ou seja, conseguir manter esse funcionamento 24 horas se for necessário.
Olá pessoal, nessa sessão estaremos demonstrando como é realizado o acionamento do motor DC da ponte, né? Como objetivo do acionamento é conseguir induzir tensão em ambos os sentidos no motor, pois queremos que ele gire tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A gente vai estar utilizando um circuito de ponte H, em que o funcionamento dele a gente vai ter esse circuito interno, né? A gente vai ter 4 transistores, em que o objetivo é pares diagonais estarem ativos, saturados, se comportando como chaves fechadas no mesmo instante, enquanto o outro par da diagonal está se comportando em modo de corte como chaves abertas. Dessa maneira, a corrente vai fluir apenas em um sentido. Por exemplo, quando Q1 e Q4 estiverem saturados e Q2 e Q3 estiverem em corte, a gente vai ter a corrente saindo de Q1 em direção a Q4. Os BJTs internos, que são o tipo 122 e o tipo 127, eles são BJTs de alta potência. Como a gente está trabalhando com uma carga relativamente de magnitude relativamente alta, a gente tem que ter componentes que suportam essa operação. E nesse nosso caso, os chips suportam tensões de VCE de até 100 volts e correntes de até 5 amperes. Como a nossa faixa de operação está dentro desses limites, eles são adequados para o nosso uso. Bom, fora eles, a gente está utilizando ligações de Darlington para fazer o acionamento utilizando as portas digitais da nossa placa, né? O próprio chip ele já tem uma ligação de Darlington interna, é por isso que a gente também não tem o diodo de roda livre aqui presente, porque ele já está incluso dentro do BJT. Como a gente precisa ter uma... Ele é um transistor com beta bem elevado, na faixa de 1000. Porém, mesmo assim, se faz necessário o uso da ligação de Darlington, até para facilitar, a gente pode ter o acionamento utilizando somente duas das portas da nossa placa. Então aqui, por exemplo, quando a gente quiser ter um acionamento do sentido de Q2 para Q3, então a gente vai querer que Q3 esteja saturado, e para isso a gente precisa que Q6 esteja saturado também. Ou seja, a gente precisa induzir uma corrente de beta, uma corrente IB em Q6, que vai ser dimensionada a partir da fonte de 5 volts, que seria a saída digital da nossa placa. Nesse instante, como Q6 vai estar em modo de saturação, vai estar fluindo corrente de base de Q3 até o coletor de Q6, saturando Q3. E enquanto o B1, né, que seria uma das saídas digitais, vai estar em nível lógico alto, a outra saída digital vai estar em nível lógico baixo. Dessa forma, Q7 vai se comportar como uma chave aberta e não haverá corrente fluindo da base de Q4. Consequentemente, a gente vai ter a saturação de Q8 e Q2, aqui dimensionado utilizando a fonte de 92 volts e nosso resistor R2, fazendo então que a gente tenha Q2 e Q3 trabalhando como chaves fechadas, né, de saturação, e similarmente, né, Q1 e Q4 vão estar em corte. Realizado a exposição do circuito de acionamento, a gente precisa dimensionar os resistores do circuito. Bom, primeiro a gente tem que calcular qual que vai ser a corrente necessária de IB nos transistores TIP para que ele possa saturar. E a gente tem que ver em qual cenário que isso acontece e para a gente poder dimensionar de forma correta e com certa margem os nossos componentes. A gente tem, de acordo com o datasheet dos mesmos, que o BJT da linha TIP possui um beta de 1000 até 3000, a gente vai usar sempre o valor mais baixo, né, para ter novamente essa margem, e os transistores 2N222 possuem um beta entre 35 e 80, então a gente novamente vai usar os 35. Utilizando enquanto, né, a corrente em equilíbrio do motor de acionamento na ordem de 1.6 amperes, a gente vai estar utilizando um valor acima disso, de 2 amperes, para continuar tendo uma certa margem e garantir que picos de corrente também sejam aceitos, né, e o transistor continue em corte, continue em saturação, mesmo com esses picos. Aqui a gente chega no valor então de corrente de base do primeiro transistor, que é o que está conectado à fonte, cuja base está conectada à fonte da placa, né, de 5 volts, a saída digital. E a gente chega multiplicando os betas dos transistores, que a gente precisaria de uma corrente de 57 microamperes. Porém, a gente não tem só essa componente de corrente de coletor
a corrente de coletor não vai ser somente a corrente que vem do transistor tipo, mas também a corrente que tem um caminho entre a fonte de 92 volts e um resistor de 10K. Então a gente vai fazer a somatória dessas correntes para chegar num valor de corrente de coletor para o nosso transistor de acionamento, né, o 2N222. Com isso a gente chega numa corrente de coletor de 11 mA, então a gente consegue calcular qual que vai ser a nossa corrente de base necessária de acordo com o beta mínimo, né? Com isso a gente consegue dimensionar o resistor. A gente chega num valor de 316,1 microamperes para o nosso beta mínimo. E como a gente está falando de valores muito pequenos e que provavelmente vai ter certa variação aqui, a gente decidiu utilizar um valor de 1 mA, que continua sendo muito pequeno. A gente vai ter uma dissipação de potência aqui quase mínima, né? Então, com isso, até porque a gente tem variações na própria saída do digital da placa, que não é necessariamente 5 volts. Então a gente optou por usar uma corrente de operação de 1 mA, e com isso a gente chega num valor de resistência de 3,8 kΩ para o resistor que está na saída da fonte digital, né, da placa, e entre o primeiro o BJT. Então, vou comentar um pouco sobre como a gente fez a aquisição de posição da ponte. Basicamente, a gente fez um circuito com condicionamento de sinal. E usou um potenciômetro para captar a posição da ponte, né? Ele vai girar com angulação igual a da ponte. Basicamente, quando ele está em 0 ohms, a gente considerou que a ponte está em 0 graus. E quando ele está no máximo dele, que é 5K, a ponte está em 270. Só que ela não chega, obviamente, a 270 graus. Né? A gente considerou, acho que no máximo, 60 graus. Bom, basicamente aqui esse circuito ele é externo, né? Ele é independente do circuito do motor. E a gente achou essa relação aqui, que é uma relação entre a angulação da ponte com a tensão de saída aqui do circuito. Então, na verdade, essa tensão que vai ser medida, e essa tensão, de acordo com essa relação aqui, vai ser dada o ângulo que a ponte está. Acho que é basicamente isso. A gente usou, o amparo que a gente usou foi o LM741. Usou na entrada não inversora aqui, usou uma fonte de 10 volts. Na inversora uma de 5, um resistor de 5K e um potenciômetro de 5K que gira 270 graus no máximo. E eu acho que é isso. A saída aqui do circuito varia entre 10 e 15 volts. Como sensor de presença e de altura de longa distância, utilizaremos um diodo laser de alta potência em dupla com sensor LDR com 5 volts de tensão aplicado sobre ele. Utilizamos a datasheet para saber que a placa NI USB 6009 reconhece uma leitura digital alta a partir de 2 volts em pinos digitais. Portanto, com isso, o sistema foi dimensionado ao redor desse fato. Tendo em mente que a resistência do LDR toma valores extremamente altos em baixa luminosidade, o que ocorrerá quando o feixe de luz for interrompido, a corrente que incide sobre o transistor não é suficiente para continuar a manter a tensão do pino digital baixa, fazendo a leitura desse pino ser alta. De forma análoga, enquanto o LDR é fortemente iluminado, sua resistência diminui, aumentando a corrente na base, o que leva o ganho no BC547 e, por sua vez, permite a passagem de mais corrente, diminuindo a tensão no pino digital, fazendo a leitura dele ser baixa. No software de simulação Proteus é possível ver esse circuito trabalhando. Quando a luminosidade no LDR está alta, a leitura no pino digital fica a cerca de 0,36 volts, o que se caracteriza como uma leitura digital baixa. Agora, quando a luminosidade é cortada ou diminuída, ela começa a atingir valores próximos a 5, o que já se caracterizam como leituras digitais altas. Isso fará mudança de estado na placa, que vai iniciar o processo de abertura da ponte. Importante ter em mente também que para fazer um sistema que pode ser regulável, pode-se trocar esse resistor de 470 por um potenciômetro, o que vai deixar um ajuste fino muito mais fácil de ser feito. Bom, falando um pouco então sobre a aquisição de sinais,
No LabVIEW a gente usou, para fazer os circuitos, no LabVIEW a gente usou o DAC Assist, que é aquela plaquinha para simular a aquisição de dados, né, dos sensores. E então, das entradas analógicas, a gente tem a medição de posição, que a gente usou essa configuração no LabVIEW, modo diferencial, e um range de 5 volts, né, que vai variar de 10 a 15, como foi explicado antes. E a resolução ficou 0,3 mA, de acordo com essa relação, né? A gente usou 14 bits no modo diferencial. O modo de operação aqui é Continuous Sample, né? Já que a gente quer adquirir os dados de maneira contínua. Então, a medição de presença a gente usou a entrada digital, né? Foram basicamente 3 pinos usados na placa. 2 foram usados para checagem de altura, uma em cada lado da ponte. No caso, seriam as entradas na ponte, vamos supor assim. E o outro para checar se já tem algum barco embaixo da ponte, daí para ver se ela fecha ou não. Essa foi a configuração que a gente fez no LabVIEW, usando aquela plaquinha da Assist. E aqui para presença, no Acquisition Mode, a gente usou o OneSample, que basicamente ele pega taxas de amostragem periódicas, né? E se eu não me engano, o período da taxa de amostragem depende do loop do software. Finalmente a gente tem então a saída digital, na verdade, que é basicamente para acionar o motor com final PWM, né? Basicamente tem 2 saídas, que é horário, que a gente fez como 0, e anti-horário como 1, que corresponde ao acionamento do motor nessas 2 direções, né? No horário e anti-horário, abrindo e fechando a ponte, no caso. E a gente utilizou de novo a DAC Assist. Bom, expostas os métodos de aquisição de dados utilizando o DAC Assist, agora estarei expondo a implementação do programa em LabVIEW e quais foram as funcionalidades implementadas. Os requisitos que o programa deveria cumprir, né, foram levantados antes da implementação, seria a aquisição de todos os sinais e envio dos sinais necessários, né, operações do tipo manual e automática, a lógica da operação da ponte, né, não permitindo acionamentos inadequados, que seriam em ambos os sentidos, ou na presença de embarcações abaixo da mesa, e permitir a modularização do sinal PWM enviado à carga, modularização do duty cycle e da frequência de acionamento, juntamente com o sentido de acionamento, né. Aqui a gente tem o funcionamento do programa. Primeiramente a gente tem a aquisição e envio de todos os sinais. A partir do sinal de angulação, a gente consegue, da tensão, né, do potenciômetro, a gente consegue transformar esse sinal em tensão num ângulo, de acordo com as leis do circuito, né, como foi projetado. Então a gente tem aqui nessa estrutura case, a gente tem os 2 modos de operação, definidos por um switch que alterna entre o modo manual e o modo automático. Dentro dessa estrutura, a gente tem todas as lógicas de preferência, por exemplo, ao comando de subida, né, para a gente não ter conflitos entre os comandos, e também de não permitir a descida em caso haja presença de navios abaixo da ponte. Dessa forma, a gente tem a aquisição do sinal, dos sensores abaixo da ponte, enfim, são lógicas, a gente realiza algumas lógicas booleanas para não permitir que acionamentos indevidos não aconteçam. Aqui a gente pode modular o nosso duty cycle de acordo com o desejo do operador, né, esse seria o modo manual, e a saída desse bloco, né, como já foi exposto, a gente no programa não implementa modo automático, deixa apenas pronto, né, na estrutura, caso posteriormente seja implementado. Também dado que se trata de um programa de simulação e não será implementado na prática, acreditamos que a gente deu enfoque, né, mais às partes focadas em instrumentação e implementação de outras funcionalidades do nosso programa. Aqui a gente tem um conjunto de geração do sinal PWM, aqui à direita, em que a gente está gerando um sinal PWM analógico, utilizando esse bloco que simula uma onda quadrada analógica, de acordo com o duty cycle enviado e a frequência utilizada. E com isso a gente passa por um tratamento de dados para transformar esse sinal analógico em sinal digital, e com isso conseguir montar um vetor 2D, na verdade 1D com 2 elementos, né, e para que a gente vai querer enviar para o nosso
saídas digitais que vão acionar a carga ou não. Dessa forma, a gente vai estar montando um vetor em que um elemento vai ser o sinal PWM e o outro elemento vai ser um sinal falso, né? Um nível lógico baixo. A ordem que a gente vai estar enviando isso para nossa saída, se a gente quer na porta 1, ou na linha 1 ou na linha 0, seriam os sentidos horário e anti-horário, vai ser definido pelo comando que está sendo dado. Seria o comando DS está ativo ou não. Dessa forma, se o comando DS estiver ativo, a gente vai inverter esse vetor, e se ele for falso, a gente vai simplesmente enviá-lo como está a saída. Bom, esse é o painel frontal do programa, onde o operador vai conseguir aqui visualizar o ângulo da ponte, visualizar o sinal PWM que está sendo enviado para a saída e operar, né, o sistema aplicando esse sinal para realizar uma subida da ponte ou a descida da ponte e alternando entre o modo manual e automático, assim como conseguindo modular o duty cycle desse sinal PWM e a frequência dele. Vou dar um exemplo da operação, como é que funciona. Aqui a gente está, por enquanto, no modo manual. Como a gente não tem, né, de fato, uma leitura, é um projeto de simulação, aqui esse ângulo fica oscilando aleatoriamente. Se a gente quiser, a gente pode aplicar um sinal, por exemplo, de subida. Aqui o PWM está mandando 0 porque o nosso duty cycle está em 0. Mas conforme a gente for aumentando, a gente pode visualizar esse sinal PWM se aproximando, né? Aqui a gente está em 60% do período em nível lógico alto, e o operador aqui tem a liberdade para acionar como quiser. Assim como alterar a frequência desse sinal, o que não deve, na teoria, a partir de certa frequência não deve alterar o funcionamento. Como eu disse, o modo automático não foi implementado. Aqui, nesse caso, ele está simplesmente enviando um sinal fixo. Isso fica para a implementação posterior. Aqui não dá para visualizar, mas ele não permite, entre subida e descida, ele está dando preferência à subida. E essa é a implementação do painel frontal. As dificuldades de implementação que encontramos foram em ligar os diversos conteúdos da matéria, trabalhar com um sistema de alta potência e de larga escala, pensar nos casos possíveis de erros no processo, trabalhar com software, no caso LabVIEW, recentemente aprendido, gestão de tempo e a falta de retorno ou de visualização da funcionalidade do projeto, o que dificultou bastante em saber se o projeto está otimizado ou não. Como implementações adicionais que fugiram o escopo da matéria ou que seriam muito complexos de serem aplicados em uma maquete desse tamanho, nós anotamos a implementação de uma entrada externa para checar a presença de carros sobre a ponte. Discutindo com o grupo, a gente chegou à conclusão que utilizando a inteligência artificial seria um bom modo de fazer essa checagem. Para fazer o controle de abertura e fechamento da ponte, seria muito interessante que mais de uma linha de sensores fosse usada de altura, porque a gente teria uma noção sobre se tem mais barcos chegando à distância, o que não faria a ponte fechar desnecessariamente. Na detecção dos sensores de altura, seria essencial um debounce para evitar o múltiplo acionamento em uma passagem, e além disso, um tipo de filtro que fosse evitar que algum pássaro ou alguma coisa que passasse pela frente dele fosse acionar a sequência de abertura da ponte, o que seria muito problemático, e não está implementado algo que impeça isso nesse momento. A solução de sensor de altura, que é baseado no LDR, um diodo a laser, não parece ser ótima quando a gente começou a realizar essa simulação. Principalmente porque é muito perigoso disparar um laser em uma embarcação, porque geralmente elas são tripuladas e se bater no olho de alguém pode causar sérios riscos à visão da pessoa, né? E por fim, o resistor shunt podia ser empregado para fazer a leitura da corrente no motor através da queda de tensão sobre ele, o que nos mostraria como é que ele está de funcionabilidade, se ele está sendo forçado, se ele está deteriorando com o tempo, e a gente podia fazer algum estudo sobre isso para notar alguma necessidade, fazer alguma métrica para revisão. Após implementar o projeto, percebemos que muitas áreas do conhecimento foram empregadas, além de passarmos por diversas fases de desenvolvimento e de profundidade técnica. Percebemos que não existe uma solução simples para esse problema, já que existem muitos casos onde a criatividade e o pensamento flexível foram essenciais para uma interpretação inteligente da situação e evitar muitos problemas. Levando em consideração a massa e o tamanho de uma ponte levadiça normal, mesmo a gente tendo uma maquete teoricamente funcional, a aplicação desse sistema numa escala tão maior seria uma coisa muito problemática, principalmente porque qualquer erro de algoritmo ou dos transdutores, que funcionam de forma binária a maioria das vezes, poderiam resultar em sérias casualidades. A utilização de inteligência artificial, como citado anteriormente, podia possivelmente aumentar a confiabilidade das leituras do sistema.
Portanto, nota-se que seria muito interessante talvez manter parte do sistema atual, já que atualmente os barcos fazem a comunicação com o operador via rádio para dizer a necessidade da abertura da ponte. Se criássemos um algoritmo que reconhecesse essas comunicações e utilizasse uma métrica própria para decidir quando erguer a passagem, a gente removeria a necessidade de transdutores binários, o que aumentaria mais ainda a confiabilidade do sistema e, por se tratar de uma onda de rádio, pode ser emitida a longa distância, então há muito mais tempo para o sistema preparar uma otimização no momento de abrir a ponte. Portanto, concluímos que a abordagem para solucionar um problema, embora tenha sido bem aprofundada e didática, não é mais suficiente para servir como uma substituta para a mão humana no processo. Principalmente pelo fato que, novamente, o pensamento crítico e a criatividade são extremamente necessários para impedir certos eventos negativos de acontecerem, interpretações que somente o humano atualmente consegue fazer.